outros para desligarem. É uma satisfação estarmos aqui reunidos neste momento para tratarmos de um assunto tão importante para todos nós, se não para toda a humanidade. E, ao mesmo tempo, agradecermos o esforço desses precursores, como a senhora Blavatsky, o senhor Olcott e tantos outros que contribuíram para essa possibilidade de termos um ensino qualificado. Porque, quando pensamos na teosofia, realmente vemos que todo o ensino filosófico religioso disponível na nossa cultura, ele cai numa espécie de limbo, uma vez que as principais respostas que obtemos através do conhecimento teosófico, elas nos traz um conforto inigualável. Então, essa obra da senhora Blavatsky, A Chave para a Teosofia, é mais um desses esforços no sentido de facilitar a compreensão dessa matéria. Nós sabemos que ela terminou em 1888, a feitura do livro A Doutrina Secreta, mas ficaram assim muitas perguntas em torno disso tudo, e ela resolveu facilitar através de um livro com perguntas e respostas que pudesse aclarar muitas dessas questões que, para os interessados e que não estão diretamente ligados à própria sociedade, pudessem ter essa informação de uma maneira mais clara. Aqui nós temos, inclusive, as palavras dela, prefácio da autora, que eu me permito até reproduzir. Ela diz o seguinte: o propósito deste livro está explícito em seu título, A Chave para a Teosofia, e requer apenas poucas palavras de explicação. Não é um texto completo ou exaustivo sobre teosofia, mas apenas uma chave para abrir a porta que conduz ao estudo mais profundo. Traça as linhas gerais da religião-sabedoria e explica seus princípios fundamentais. Veja só, ela trazendo esse livro, ela proporcionou, através dessas perguntas e respostas, que, aliás, o irmão Jorge já pôde trazer na primeira reunião, e a gente vê que são respostas muito esclarecedoras, porque a doutrina secreta, para quem vai a começar de primeira, não vai encontrar uma leitura fácil. Agora, através desse livro, essas questões ficam mais viáveis e o leitor, eventualmente, vai encontrar uma compreensão muito mais adequada. Mas, voltando, então, à temática da nossa reunião, que é os princípios de trabalho da sociedade teosófica. Essa é uma temática que diz mais respeito aos membros. E quando a gente se lembra desse assunto, não pode deixar de nos reportarmos ao senhor Taime, que foi um desses teósofos já de segunda geração, ou terceira, quem sabe, e que nos trouxe realmente matérias muito importantes para enriquecer essa temática. E o senhor Taime, ele tinha uma preocupação muito grande justamente com a maneira de levarmos adiante esse trabalho referente à difusão dessas grandes verdades. E ele publicou esse volume, que todos até recebemos quando ingressamos na Sociedade Teosófica, Princípios de Trabalho da Sociedade Teosófica. E ele, com essa dedicação toda, ele tem assim uma qualificação e uma fixação nessa pressuposição de que esse é um trabalho dos grandes seres, um trabalho dos mestres de sabedoria. Eu digo, a teosofia como um todo, ou seja,
o trazer dessas verdades para a Terra. Então, ele, o Sr. Taime, encontrava isso como um trabalho de empenho para os próprios membros que se propusessem a realizá-lo. Eu vejo que ele realmente se preocupava muito e sentiu que devia até criar esse trabalho. E aqui eu selecionei algumas palavras do Sr. Taime, porque é importante que a gente veja que a teosofia realmente é algo de muito importante e que vai nos motivar. E aqui o Sr. Taime conta um pouco da sua própria motivação, porque ele, no capítulo 1º, aqui, ele diz o seguinte: o plano divino e a sociedade teosófica. Aí ele faz a introdução. Uma das ideias mais inspiradoras e iluminadoras que a filosofia oculta deu ao mundo moderno é aquela da operação de um grande plano por detrás dos fenômenos aparentemente caóticos e sem propósito, que estão eternamente ocorrendo nas diversas partes do universo. Ninguém que observe o trabalho da natureza, mesmo que ocasionalmente, pode razoavelmente duvidar que haja alguma espécie de inteligência operando por detrás dos fenômenos naturais. Mas há uma grande distância entre esta crença vaga e geral e a concepção definida de que tudo na manifestação, desde um sistema solar até um grão de poeira, é governado pela lei e é parte de um grande plano que está gradualmente se desenvolvendo no universo em suas diferentes partes e em diferentes épocas. A ciência está interessada somente na investigação desses fenômenos naturais e não está preocupada em saber se há ou não um plano por detrás deles. A filosofia apenas pergunta se existe um tal plano, mas o ocultismo sabe e afirma, fundamentado no conhecimento direto, que há um plano por detrás de todo o universo manifestado e que cada unidade deste vasto esquema, seja grande ou pequena, está executando uma parte deste plano. Olha, isso é uma constatação maravilhosa, porque muitos de nós estamos estudando e, às vezes, até a gente esquece justamente disso, ou se distrai, porque, na verdade, a humanidade, nós estamos aqui imersos nessa problemática, muitas vezes estamos mais preocupados com o nosso conforto pessoal do que com essas grandes questões. E as nossas preocupações imediatas sempre são de natureza familiar, aquilo que realmente precisamos para a nossa sobrevivência, para o nosso conforto. E assim a gente vai esquecendo e deixando de lado essas questões mais, eu diria até que urgentes, dentro dessa problemática da vida. Então, o senhor Taime, ele teve essa certeza desse plano. E aí ele continua. Assim como na execução do projeto de um grande edifício, o esquema total pode ser dividido em projetos menores, com muitas ramificações, cada unidade realizando sua parte em coordenação com as outras. Assim também, o divino arquiteto usa todo o universo manifestado para a execução de seu plano. E aí ele continua. É natural que nos perguntemos qual poderia ser o propósito desse poderoso e infinito esquema. E os filósofos têm especulado em vão, desde tempos imemoriais, sobre o porquê do universo. O estudante de filosofia esotérica compreende que o conhecimento a respeito destas questões últimas está além do alcance do intelecto humano e que, portanto, é inútil procurar por uma solução intelectual do porquê da manifestação.
Este grande mistério do universo está oculto nas profundezas da consciência divina, e somente aqueles que podem mergulhar profundamente naquele incomensurável oceano de conhecimento podem conhecer diretamente algo deste supremo segredo. E vejamos bem, irmãos, porque isso está expresso nessa teosofia, ou seja, esse, esse quantum de sabedoria, que é dita sabedoria divina, e que governa o cosmos e todos os mundos que possamos imaginar. Então, a nossa mentalidade, a nossa capacidade é muito pequena para fazer uma exploração conveniente de tudo isso. Mas, uma vez que tomemos conhecimento, desde que seja os princípios fundamentais de tudo isso, é uma obrigação nossa levar adiante esse projeto e temos que fazê-lo de uma maneira melhor possível. E é justamente aí que esbarra a nossa incapacidade, porque muitas vezes a dedicação não alcança os verdadeiros objetivos colimados por esses grandes fundadores que até entregaram a sua própria existência somente para esse objetivo. Mas não devemos nos tornar pessimistas, porque sabemos que a humanidade, nós todos, estamos num processo evolutivo. E aquilo que podemos realizar é aquilo verdadeiramente que é possível dentro das nossas respectivas possibilidades. E assim cabe realmente um esforço para cada vez estudemos mais e nos possamos disponibilizar para levar avante esse trabalho e que a humanidade é tão carente. Eu até me reporto da primeira vez que eu tive contato com uma loja teosófica, foi aí nos idos da década de 70. Veja só, eu até entrei para essa sociedade já bem maduro, eu já estava com perto de 60 anos, e provavelmente eu desperdicei grande parte do meu momento produtivo. Agora, veja o que aconteceu, por exemplo, como é importante essa preocupação do Sr. Time, como a maneira de levar essa mensagem e aquilo que os nossos simpatizantes possam interpretar, principalmente da primeira impressão que tem ao adentrar em uma loja teosófica. Vejam só, eu tinha um amigo que era dessa sociedade, eu nem sabia disso, que existia a loja teosófica aqui na Bahia, e era membro, e era o Barbosa, que todos se lembram dele, e lamentavelmente faleceu há relativamente pouco tempo. Naquela oportunidade, Barbosa era da vida militar, nós servíamos juntos na base aérea e conversavam muito sobre vários assuntos, principalmente de ufologia, que ele gostava muito, e ele contava muitas histórias e tal, mas a conversa, às vezes, ia muito além disso. E eu sempre estava seguindo o Barbosa, assim, quando ele tinha alguma coisa nova, e até ele me convidou, disse, olha, rapaz, vamos lá na Sociedade Teosófica. E eu realmente me dispus. Era lá na Barroquinha, mas eu tenho uma lembrança muito vaga daquilo que aconteceu. Agora, eu me lembro que era uma reunião que não era de tarde, era uma coisa noturna, e tinha poucos assistentes. Tinha um rapaz que eu não me lembro muito bem, assim, aquilo que ele falou, mas eu me lembro, assim, vagamente, que ele fez, assim, algumas, como se diz assim, alguns cerimoniais assim que ele praticou assim na abertura, e aquilo já me deixou assim um pouco espantado e tal. E aí, quando eu li essa mensagem que todos nós conhecemos, não há religião superior à verdade, eu confesso que aquilo me chocou um pouco, porque eu fiquei pensando, será que esse pessoal se julga assim que tem aqui a verdade? Porque se eles estão dizendo que nas religiões
não existe religião superior à verdade, é porque eles acham que tem a verdade aqui. Então, eu confesso que eu fiquei assim meio desestimulado com a ideia. Aí, então, a reunião depois terminou e tal, mas eu não levei avante qualquer discussão com o Barbosa a respeito disso e até digo, sinceramente, me desinteressei porque não gostei dessa afirmação, assim, porque, aliás, eu interpretei mal, mas, de uma maneira ou de outra, tudo isso devia ser repensado. Devia não, e já foi, e é dito de vez em quando. Eu até já vi numa exposição alguém se referir a essa mesma questão, mas é isso que eu quero dizer para chegar a uma conclusão. É importante que sempre estejamos atentos a essa questão da comunicação. A comunicação, principalmente nos dias atuais, é uma coisa pertinente, porque hoje se tem uma maneira assim, muito diversificada para se fazer a comunicação, tanto a comunicação visual como escrita. E quando a gente tem essa responsabilidade de levar avante um conhecimento, seja através de palestras, seja através de trabalho correlatos, a gente vê que é uma responsabilidade grande, porque muitas vezes a nossa comunicação não é plena. E aí, de repente, a primeira impressão de algum assistente não seja boa e desperdicemos essas questões. Aí, veja bem, passaram-se aproximadamente mais de 20 anos, quando lá nesse ambiente de ufologia, eu conheci Roberto, que era um outro membro aqui da nossa loja, que também está afastado, morando no interior. Mas Roberto aqui me chamava sempre, rapaz, vamos lá na loja, você que gosta desses assuntos e tal. E aí, quando aconteceu uma escola de verão aqui, em 1996, e que aconteceu lá no mosteiro, um mosteiro lá de Brotas, ali é o Jorge deve se lembrar bem, eu não estou lembrando aqui o nome do mosteiro. Casa de Retiro São Francisco. Isso, Casa de Retiro São Francisco, exatamente. Aí o Barbosa, não, o Roberto disse, rapaz, vamos lá, que você vai ter uma boa impressão, não sei o quê e tal. Eu nem estava mais ligado àquela impressão inicial que eu relatei, e eu acho que eu tinha até esquecido, descartado aquilo, mas o Roberto me falou com tanta ênfase para a gente ir lá que eu realmente me dispus. E aí foi a primeira ocasião que eu encontrei Ricardo Lindemann, e ele estava lançando até o livro dele, A Tradição Sabedoria. Foi um momento assim muito interessante aquele. E aí eu fui vendo e pude realmente compreender mais ou menos como era que a coisa funcionava. E aí, olha, eu tive realmente uma boa impressão da sociedade teosófica e até me dispus, porque havia assim um momento de lazer noturno e que foi dado espaço para se falar em assuntos correlatos ou qualquer coisa assim. Naquela época, eu estava iniciando um trabalho de interpretação das composições de Kitaro, o musicista japonês. Aí eu até me ofereci, eu perguntei a Barbosa, será que se eu apresentasse aqui esse trabalho, será que seria aceito? Aí Barbosa disse, não, com certeza. Aí ele facilitou lá as coisas e eu fui uma noite lá durante a escola de verão e apresentei um trabalho lá sobre um determinado CD de Kitaro, fazendo umas interpretações lá das músicas, e teve até uma certa aceitação. E, para minha surpresa, quando eu terminei essa apresentação, Barbosa me apresentou uma proposta para entrada na sociedade. Eu fiquei até meio surpreso, porque eu praticamente desconhecia toda a história aí da loja, da sociedade. Então, e eu fiquei meio assim, sem uma resposta maior. Eu digo,
eu vou levar a proposta e tal. Aí eu levei a proposta e tal, e depois resolvi preencher e entreguei lá para a Barbosa. Foi assim que eu entrei, até de uma maneira improvisada, eu confesso, na loja Couti-Ruby. Mas, olha, sinceramente, eu acho que, na verdade, eu perdi esses 20 anos, que eu já poderia ter começado muito antes, e até, quem sabe, eu poderia dar uma visão até mais atualizada, quem sabe. Mas tudo acontece no seu devido tempo. Mas, como eu estava dizendo, o senhor Time, realmente, ele entende que o serviço teosófico através de uma loja é um serviço dedicado a esses grandes mestres. Então, tem que ser um serviço qualificado. E o livro dele explica isso muito claramente. E a gente vê que há uma necessidade de fazer esse esforço para a difusão da teosofia. Agora, essa temática desse trabalho realmente fica... Não é uma coisa assim fácil, mas a senhora Blavatsky, ela responde aqui nesse livro, por perguntas e respostas. Eu não vou ficar lendo essas perguntas, porque isso se tornaria um pouco tedioso. Mas eu chegarei aqui a tocar algumas questões importantes que eu achei aqui durante a leitura. E aí, quando ela fala, por exemplo, que é perguntado quais são os objetivos da sociedade teosófica. Ora, nós já sabemos, estamos cansados de saber. O primeiro é formar um núcleo da fraternidade universal da humanidade, sem distinção de credo, sexo, casta ou cor. Veja bem, isso poderia ser até uma proposta um tanto simplória, mas acontece que, naquela época, no Brasil, por exemplo, em 1875, ainda estavam aqui na plena escravatura. Então, a gente vê que a sociedade já deu um passo muito grande adiante, mesmo com toda essa problemática que ainda enfrentamos hoje. Quando a gente fala em escravatura, a gente vai se lembrar que realmente temos uma imensa dívida aí com essa causa, mas a gente não pode ficar lamentando o passado, a gente tem que pensar no futuro e na grandiosidade do ser humano. E realmente fixar-se nesse grande objetivo, criar esse núcleo de fraternidade. A fraternidade vem sendo esquecida, por quê? Nós vemos que o mundo é um mundo cruel, pode-se assim dizer. Tem pessoas que estão vivendo na mais abjeta pobreza ainda nos dias de hoje, passando fome, ainda maior carência, enquanto outros aí estão jogando fora até o próprio alimento. Então, o egoísmo ainda é uma força que impera no mundo. E quando se fala em criar esse núcleo de fraternidade, é justamente para viabilizar essa possibilidade de estimular essas questões em nós mesmos, para que compreendamos bem essas questões e sintamos essa necessidade de atender o próximo, ou seja, aqueles que têm uma compreensão ainda mais deficiente que a nossa. Então, o nosso esforço é trazer essas verdades de uma maneira otimista para o mundo e pensarmos sempre no melhor, criar essa fraternidade. E a senhora Blavatsky fala, inclusive, na criação desses meios de reunião, de clubes quer dizer, de pessoas que estejam aptas a trazer, a reunir exemplos assim beneficentes para atendimento aos povos, esclarecendo essas questões filosóficas mais profundas e trazendo essa mensagem teosófica, que é uma resposta que, sinceramente, vai trazer um alento de esperança até para quem vive em certas carências e possam ter essa compreensão. Eu digo, por exemplo, que
passei muito tempo no meio rural. O meu pai era uma pessoa que era até analfabeta, mas ele era uma pessoa completamente desapegada. Eu tenho a impressão que, se o meu pai conhecesse a teosofia, ele ainda seria mais desapegado ainda, porque ele realmente, lá naquele ambiente rural que a gente vivia, tínhamos lá o suficiente para a nossa sobrevivência, porque nós éramos até o proprietário da terra lá, mas vivíamos numa condição assim de agricultura de sobrevivência. E o meu pai sempre até ajudava aquelas pessoas, e era uma pessoa que procurava mostrar esse desapego. Então, tudo isso, quando a gente compreende de uma maneira mais profunda, a gente quer levar isso adiante também, mostrando que, no fundo, todos somos iguais e todos viemos de uma mesma origem, porque se a gente aprofunda isso dentro de uma filosofia pessoal, como a, a sabedoria eterna nos indica, a gente vê que o cosmos, no fundo, vai representar uma unidade. É claro que nós não temos referenciais externos nem do nosso próprio sistema solar, né? Sabemos que a ciência está se esforçando para tentar descobrir possibilidades de vida até em Marte. Mas veja só, é uma pesquisa que fica ali naquele deserto procurando antigas moléculas que estejam naquelas rochas. E tudo isso é um esforço digno, com certeza. Mas, na verdade, se a gente procurasse outros, outros meios de fazer essas sondagens, não para nossas próprias respostas, mas para a nossa comparação interna, e a gente veria que cada vez mais a gente pode se convencer dessa imensa fraternidade universal da qual todos temos origem. Muito embora aquilo que conhecemos aqui ao nosso redor, nós vemos uma vida muito diversificada e temos até essa possibilidade de contemplar os reinos ditos inferiores e observar que, em torno de nós, essa vida mais simples ou mais simplória, ela se desenvolve também realizando algo e ações muito importantes que, se a gente for observar com cuidado, a gente está sempre num constante aprendizado. Eu estava hoje, veja só, é uma coisa pequena, mas eu descobri, por exemplo, aqui no meu quintal, uma aranha realizando o trabalho da feitura da teia. Olha, isso é um trabalho interessantíssimo. Se a gente observar, ela põe aquele suporte de uma maneira rígida, com aquela teia, e que ela não tem ferramenta alguma. O mais importante é isso. Ela própria é a matéria, ela própria é o conteúdo, e ela, sem ferramenta alguma, ela realiza um trabalho até artístico. Eu estava me detendo dos detalhes e ficava observando que a teia tem, assim, pelo menos uma meia dúzia de suportes. E, dentro daqueles suportes, ela vai criando outros suportes internos, de tal maneira que, quando ela vai tecendo a teia, fica parecendo um artesão quando está tecendo um cesto. E a gente vê um serviço tão bem feito. Toda vez que ela passa num suporte daquele, a gente vê ela pegar a perninha assim, unir com a parte do seu abdômen, e aquilo parece que ela está colando ali. E, no fim, a gente vai vendo ela fazer aquela trajetória circular, e, no fim, resulta aquela beleza, aquela obra de arte, que, no fim, é o artefato para a sua própria sobrevivência. Se a gente ficar meditando nessas pequenas coisas, a gente vê a inteligência que possui uma simples aranha para fazer todo esse trabalho, ela sozinha, sem meio algum, construindo tudo. Enquanto nós
temos tanta coisa maravilhosa que desperdiçamos. Muitas vezes, nessa sociedade consumista, por exemplo, a gente tem um objeto, aquele objeto ainda está em boas condições, mas já vai perdendo, vamos dizer, o brilho a qualquer coisa, e a gente sente aquela vontade de trocar, de estar sempre se atualizando. E a gente se esquece de que nas pequenas coisas a gente pode obter essas lições, vendo como a vida tem assim situações tão incríveis e respostas tão agradáveis e até belas, porque quando a gente vê tudo isso, se a gente nota, por exemplo, uma colmeia de abelhas por dentro, e lá na nossa loja tem até uma pequena colmeia, que a gente vê somente o movimento das abelhas. Mas se a gente for ver tudo isso por dentro, nós vemos que é um trabalho minucioso, é uma coisa perfeita, aquilo funciona. Então, a natureza realmente tem uma perfeição absurda. E quando a gente se dispõe a observar desde o micro até o macrocosmo, a gente vai encontrando coisas importantíssimas que podem realmente nos acenar. Eu até me proponho a contar, eu sei que estou me desviando um pouco do assunto, mas eu quero dar exemplos. Eu falei do meu pai há pouco, mas eu vou relembrar algo que já é dentro de um padrão, eu diria até macrocosmo. Observe uma coisa. Os agricultores, as pessoas que plantam, eles têm muita preocupação com o clima, as chuvas, se virão ou não, então tem todo aquele calendário. Mas, muitas vezes, esse calendário, às vezes, não dá certo, as pessoas ficam preocupadas. Eu me lembro que o meu pai tinha uma maneira empírica de constatar a possibilidade meteorológica de uma chuva. Quando a pessoa mora assim no meio rural, principalmente no tempo que não havia eletricidade, o céu noturno era, de fato, uma beleza. A pessoa olhava, contemplava aquelas estrelas e chegava até a ver as constelações. Hoje, se a gente for falar isso com um grande público, ninguém nem vai imaginar, porque a iluminação não deixa, etc. Mas existe no céu as nuvens de Magalhães, ou seja, são duas nebulosas, uma maior e outra menor. Isso é em função, provavelmente, das distâncias em que existem. Então, o meu pai dizia, ele nem sabia que aquilo se chamava as nuvens de Magalhães, mas alguém ensinou para ele que, se a gente olha para o céu noturno e vê as duas nuvens de Magalhães, é sinal que não há possibilidade de chuva nos tempos imediatos. Por quê? Depois eu direi. Ele dizia o seguinte: quando se vê as duas nuvens, é porque elas não estão buscando chuva. E como é que as nuvens buscam chuva? Quando você vê só uma. Então, se a pessoa olha para o céu, a nebulosa de Magalhães, você só enxerga uma, significa que a outra está buscando chuva. Isso parece ser uma coisa assim, indígena ou qualquer coisa, eu não sei. E depois de muito tempo, eu fiquei pensando nisso. Por que acontece esse fenômeno? Eu mesmo, por mim mesmo, descobri. É o seguinte, se o céu lhe permite enxergar as duas nebulosas, é porque o céu está sem umidade, ou seja, o céu está seco. Não tem umidade, portanto, não há possibilidade de chover. Só chove quando o céu está saturado. Então, você olha, só enxerga uma, a outra está buscando chuva, ou seja, a visibilidade está baixa porque o céu está saturado. Veja como tem lógica, isso é um saber dos antigos. Eu contei uma vez essa história para o Fernando, ele achou uma coisa do outro mundo. Se a gente pensar, então, essa sabedoria, existem várias outras que a pessoa vai colecionando ao longo dos tempos, e aí viram lendas, viram mitos,
E assim, esses saberes antigos são reunidos, e às vezes, de repente, a pessoa examina isso, faz uma coleção, e aí a gente vai ver que o povo antigo sabia de muita coisa. E é isso que a senhora Blavatsky fala. Por quê? Evidentemente, um povo que tem tradição, como o povo indiano, por exemplo, que, segundo os nossos registros teosóficos, são um povo da quinta raça. Foi ali que começou a raça ariana. E aí, esses povos têm tradições. E essas tradições são tradições, às vezes, de grandes conhecimentos que agora estão perdidos, mas que esses que mantiveram essa chama acesa através lá dos mosteiros, passando de boca a boca, foram trazendo. Então, a senhora Blavatsky, quando chegou lá, na Índia, ela viu toda essa riqueza e ela realmente enfatizou isso até para o Mahatma Gandhi. O Mahatma Gandhi, imagine que ele mesmo, em sua própria biografia, ele confessa que foi a senhora Blavatsky foi responsável por ele ter se interessado até pela política da Índia, porque ele achava que era a Índia era um país em decrepitude, que não existia. Ou seja, ele foi educado na Inglaterra, tirou o título de bacharel em Direito, estava com uma carreira plena à vista, lá em Londres mesmo, mas quando ele conheceu a senhora Blavatsky, ele viu que ela valorizou aquelas tradições antigas e mostrou a ele, através da doutrina secreta que ele leu, que essas tradições realmente são valorizadas e precisam ser restabelecidas. E essa é a história do próprio ser humano através da Terra. Então, a gente geralmente despreza esse conhecimento dos antigos ou até das pessoas comuns. Eu também tenho uma história muito interessante lá da minha própria roça, lá desse meio rural. Tinha um amigo chamado Zé Preto. Esse amigo, ele praticamente, quando apareceu lá, ele era um trabalhador, ele era adolescente, assim, com 17, 18 anos. Eu era mais novo que ele, mas a gente sempre se dava bem lá, conversava e tal. Tanto que, quando eu me afastei, eu nunca deixei de visitá-lo, ou vice-versa. Quando eu chegava lá de férias e tal, a gente conversava. Mas isso foi até a idade madura de Zé Preto. Um dia ele me contou algo que me deixou admirado. Foi o seguinte: a gente estava conversando sobre assuntos gerais, e etc. e tal. Aí ele me saiu com uma ideia. Ele disse assim: olha, existe um momento em que o mundo para. Aí eu fiquei pensando, eu digo, como que o mundo para? Ele disse assim: o mundo para. E quando o mundo para, você sabe de tudo. Eu digo, como assim, rapaz? Ele disse assim: olha, eu eu, eu tive essa experiência quando eu era menino. Eu digo, me conte isso aí. Ele disse que saiu um dia de madrugada com o pai dele para pescar. Aí ele chegou no riacho, o dia estava mais ou menos clareando. Aí ele disse que quando jogou o anzol na água, o mundo parou. Aí, naquele momento, ele sentiu uma grande alegria e ficou sabendo tudo. Era como se ele fosse uma pessoa que soubesse tudo da vida. E aquilo lhe deu uma felicidade. Mas aquilo foi momentâneo. Passou um tempo, ele perdeu aquilo e nunca mais ele teve. Mas ele garantia: quando isso acontece, o mundo para. E eu fiquei pensando, como é que uma pessoa rústica, lá do meio do mato mesmo, tem uma experiência dessa? Eu digo hoje que é porque, naquele momento, sem querer ou sem saber, a mente dele realmente parou. Quem parou foi a mente dele. E ele teve um momento lá de samadhi, né? Eu não vou dizer que foi um êxtase, mas ele, naquele instante, pelo que ele me contou, e ele nem nunca pensou nisso, nem sabe disso, ele teve
aquela clareza, aquela divisor, aquela verdade que deu a ele uma felicidade imensa. Então, meus irmãos, a gente encontra o saber em qualquer canto. Agora, é preciso que tenhamos olhos abertos para isso e realmente visualizemos essa, digamos assim, fraternidade universal de uma maneira plena. Aliás, quando eu cheguei, logo nos meus primeiros contatos com o grupo escolar, eu não me esqueço nunca da minha professora chamada Anísia, e ela era uma pessoa assim muito católica, né? Eu me lembro disso, e ela procurava sempre trazer para as crianças aquela questão do amor que Jesus Cristo pregava, amar o próximo como a si mesmo. E ela falava aquilo com um coração tão pleno e falava, inclusive, da fraternidade universal. Ela era uma entusiasta desse tema, porque ela até me falava que era o dia 1º de janeiro. Hoje a gente não vê ninguém falar no dia 1º de janeiro essas coisas, só se pensa no dia anterior do Réveillon, não sei o quê, aquela soltura de folga, mas fraternidade universal fica devendo. A professora Anísia, eu garanto para vocês que ela já pensava nisso há muito tempo e ela vivenciava aquele amor pela humanidade lá, segundo as pregações católicas, né? Evidentemente que, quando a senhora Blavatsky ela trouxe todas essas verdades, ela teve muita oposição até da própria igreja, porque a igreja, com toda aquela pregação evangélica, mas a pregação hoje e sempre, né? Nós sabemos, ela sempre teve um cunho assim muito egoístico para a centralização da própria igreja, tanto até que houve essas dissensões dentro do próprio cristianismo, e chega um momento que eu acho que até a senhora Blavatsky mesmo que registra que só lá na Grã-Bretanha, naquele tempo, tinha para mais de 300 igrejas com pensamentos similares, mas também opostos, assim como nós vemos hoje nos evangelhos. Então, enquanto a humanidade não conceituar essa verdadeira questão da fraternidade, isso é uma proposta que ainda vai demorar muito, né? Mas não devemos estar otimistas ou pessimistas a respeito disso. Devemos estar sempre dispostos a melhorarmos a nós mesmos, porque a grande deficiência também é nossa, ou seja, da maneira como nos comunicamos com o nosso próximo para trazer essa mensagem da fraternidade, né? Do serviço, né? a favor do próximo, né? Porque o próprio Cristo ele se deteve muito nisso. Amai-vos a vós, amai ao próximo como a vós mesmo. Então, isso é uma coisa importantíssima, mas fica assim uma coisa muito distante dentro da sociedade que conhecemos, porque é uma sociedade que leva para o egoísmo, para a competitividade, né? Eu me lembro também que, quando eu era criança, eu acho que foi na escola, num livro lá, que tinha até um modelo de cooperação, né? Havia um desenho assim, 2 burrinhos, a corda estava amarrada, as pontas em cada pescoço dos 2 burrinhos, né? E tinha 2 cestos de capim. Agora, os burrinhos estavam tentando, cada um, comer o seu próprio cestinho, e não conseguiam, porque a hora que um se aproximava do cestinho, estava forçando justamente o pescoço do outro, e o outro resistia, e eles nunca chegavam ao capim. Aí aparece a segunda figura, que é a cooperação. Aí a gente vê a segunda figura, os 2 burricos estão assim, até sentados. É interessante que eles apareciam sentados, assim no chão, como se estivessem conversando ou combinando algo. E realmente eles combinaram. Em vez de ficarem se digladiando ali, cada um para um lado,
eles saíram os dois juntinhos e foram para um dos cestos de capim. Chegaram lá e esvaziaram o cestinho. Aí os dois juntos voltaram para o outro cestinho. Aí comeram lá o capim. Pronto, os cestos ficaram vazios e eles satisfeitos. E isso aí é uma lição o quê? De cooperação. Ou seja, não vamos nos degladiar por uma coisa que é difícil ou não se pode conseguir pela força. Aí a gente vai vendo todas essas lições, recordando tudo isso, e vendo que o nosso trabalho teosófico, por melhor que façamos, mas ele pode sempre ser melhorado. E o senhor Taimini, ele nos estimula muito para isso, porque ele acha que uma mensagem tão grandiosa, um trabalho que deve ser feito para os mestres de sabedoria, que verdadeiramente deram o seu sacrifício para permanecerem aqui conosco ou trazendo essas grandes revelações, a gente tem que retribuir justamente com o nosso próprio esforço nessa divulgação adequada desse trabalho. Então, a gente vê que realmente esse trabalho não tem fim, a gente tem que acreditar. Agora, tem também esse capítulo que é referente ao... Estou vendo aqui. Eu estou meio perdido. Estou querendo descobrir aqui onde é que está exatamente, não estou achando. As relações da sociedade teosófica com a teosofia. Veja só. Isso aqui é uma coisa que diz respeito também mais a nós mesmos, né? Porque o grande público, ele interpreta mal, ele até, pela maneira como ela seja exposta, imaginar que nós temos essa verdade, como eu imaginei, tá certo? Eu dou a minha mão à palmatória. Eu realmente interpretei mal. Mas essas relações da sociedade teosófica com a teosofia é uma coisa que realmente exige muito cuidado. Por quê? Nós não temos ou não representamos inteiramente o conhecimento teosófico. O conhecimento teosófico é uma coisa tão grandiosa, está tão além da nossa capacidade, que o máximo que podemos fazer é assimilar algo desse conteúdo e ir passando. Quer dizer, inclusive, isso já foi motivo de muitas discussões, porque chegou-se à conclusão que a sociedade teosófica ela não tem uma doutrina, ela não tem um ensinamento próprio. Ela tem justamente a maneira de materializar um pouco desse conteúdo para ir transmitindo, porque, no fundo, todos nós somos estudantes. Estudantes de quê? Dessa grande verdade que está ainda intocada. Ou seja, quando a gente lê naquela frase, não há religião superior à verdade, é porque as religiões realmente é que se assenhorearam dessa verdade. Mas nós, como loja teosófica, estamos também buscando essa verdade, mas estamos abertos a manter uma discussão construtiva e um aprendizado conjunto dentro do nosso ambiente das lojas. Então, todos somos estudantes dessa grande realidade. Esperamos que, à medida que nos empenhemos nisso, cada vez tenhamos uma compreensão mais clara e até possamos oferecer exemplos mais edificantes do nosso aprendizado. Porque, como a senhora Blavatsky diz, no fundo, nós somos ou pretendemos ser um repositório de todas essas tradições, mas aquilo não é para ficar simplesmente arquivada lá, aquilo é para realmente ser discutida, ser trabalhada, ser conversada e, quem sabe, cada vez melhorada para trazer ao público uma interpretação melhor do mundo que nos cerca. Então,
devemos estar aptos a esse trabalho e realmente acreditar que isso é possível, porque a sociedade, nós somos poucos, né? Realmente, quando a senhora Blavatsky escreveu isso, naquele tempo até a sociedade estava em franca expansão. Mas nós sabemos que várias dissensões, incompreensões surgiram depois de 1888, com muitos membros criando até novas facções. Até hoje nós vemos isso, né? Quando muitas vezes um membro chega e começa a dizer não, a teosofia, a sociedade teosófica ainda não operacionalizou esse conhecimento, tem que pôr isso em prática, tem que fazer um trabalho mais profundo. Isso até pode ser um pouco verdadeiro, mas não que alguém vá criar algo melhor e começar a trabalhar, e daqui a pouco aquilo vai criando uma série de outros penduricalhos anexos, e de teosofia realmente depois não resta nada. E aí, com tudo isso também, tem uma outra grande questão, que é a multiplicação de gurus aí por todo o mundo, cada um trazendo uma novidade, cada um querendo aperfeiçoar um conhecimento que houve, e aí se refere aos mestres, trazendo publicamente os seus nomes. Então, fica um negócio assim que, com a comunicação que nós temos hoje, a facilidade que oferece os meios atuais, multiplica-se tudo isso e a gente vê um monte de gente aparecer com várias mensagens, inclusive até gurus internacionais, e que até dão opiniões, ou deram, em algum momento, sobre a sociedade teosófica. Eu até destaco um aqui, em particular, que foi o senhor Rajneesh. O senhor Rajneesh. Em uma ocasião, eu recebi de presente, num aniversário, um livro do senhor Rajneesh. Eu sou a porta. Aí eu me preocupei, de quando dei o livro do senhor Rajneesh aqui. E ele conta algumas coisas sobre o que é a teosofia e os mestres, que eu vou dizer, eu nunca vi tanta mentira reunida junto por um cara que tinha trânsito internacional. Mas depois ele se desqualificou até e criaram até um codinome aí moderno para, digamos, para o trabalho que ele realizava. Mas é assim. Então, a sociedade sempre teve os grandes opositores para fazer esse desprestígio e essa exposição mentirosa no mundo. Nós todos temos que ter cuidado com isso e até, como se diz, da nossa própria parte, resguardar essas tradições da melhor maneira e que até possamos contrapor, como fazia a senhora Blavatsky, né? Porque aqui essas perguntas, embora não tenha, digamos, um interlócutor particularizado, porque isso aqui foi fruto de muitas perguntas feitas por pessoas interessadas, então ela reuniu num volume e tal, e trouxe como se fosse falando com um interlocutor particular. Mas ela se prestava, digamos assim, a ter grandes embates, mostrando, e com conhecimento de causa, e de nível altíssimo, porque quando a gente vê o trabalho que a senhora Blavatsky desenvolveu no mundo, um trabalho qualificado com uma doutrina secreta, o ISIS sem véu, e que até hoje a gente não vê nada parecido. Então, e aí nós também temos que ver que aquilo só foi possível porque foi um trabalho a quatro mãos. E os mestres de sabedoria falam isso, e nós estamos convencidos que realmente a senhora Blavatsky de per si não teria condição de trazer todo esse acervo da maneira como ela trouxe. Mas o fato é o seguinte, a nossa literatura é muito qualificada, não existe similar no mundo. Aqueles detratores que eventualmente apareçam é porque, na verdade, nunca leram nada, se fixam no seu próprio egoísmo e aí fazem todas essas acusações. Mas
a gente tem que acreditar que um dia esses detratores também poderão chegar a uma resposta interior e ver que, no fundo, o que fica é a fraternidade universal da humanidade, que a senhora Blavatsky e todos esses grandes instrutores sempre reconhecem, né? Que o que resta mesmo é isso, e temos que acreditar, ou temos que conceituar essa grande realidade. E agora, para finalizar, eu pediria ao irmão Jorge que pudesse trazer. Eu estou vendo até que a imagem que está aqui no quadro, disponível, do próprio livro, mas eu queria que ela ficasse assim, um pouco mais focalizada. Eu não sei se é possível fazer isso, Jorge. Vou tentar, irmão. Deixa eu ver aqui. É que a gente pudesse distinguir as cores. Ela ficou um pouco fora de foco, entendeu? Eu não sei se você teria meio de botar o próprio livro na sua câmera aí. Talvez pudesse até ficar melhor. Bom, tem aqui no seu cartaz o livro. Sim, Isso. mas aparece também uma figura pequena, mas está melhor. Ah, tá melhor, tá melhor. Pode deixar isso daí, tá melhor. Tá melhor. Baixa um pouquinho aí. Ah, não, tá bom. Tá bom, eu acho que tá. O que eu queria dizer é o seguinte. Eu vou me servir até. Bom, não importa. O senhor Lady Peter, no livro chamado O Homem Visível e Invisível, ele cria uma tabelinha das cores da aura. E essas cores, eu já vi que ela também pode até se prestar a gente associar com outras características artísticas, por exemplo. Porque, no fundo, a cor é vibração, né? Se ela está na nossa aura, por exemplo, ela é uma coisa que é universal. Ela pode, da mesma maneira, traduzir a mesma realidade. Então, de uma maneira geral, nós vemos aí a capa do livro. Isso é uma obra artística. Essa obra é de um artista chamado Fernando Lopes. O Fernando Lopes, desde o primeiro contato, eu disse para vocês que no livro chamado a primeira edição da Tradição Sabedoria, de Ricardo Lindemann, tem uma capa muito chamativa, que eu, logo naquela oportunidade, me atraiu. Aí eu procurei saber de quem é que desenhou essa capa. Aí eu vi Fernando Lopes. Eu disse, poxa, esse artista tem uma qualidade muito boa. Eu vou tentar encontrar uma interpretação para essa capa. Aí, de fato, eu fiz isso e até mostrei a Ricardo Lindemann. E ele olhou assim e disse, não, você foi muito feliz, não sei o quê. Então, bom, mas ficou por ali. Agora, há poucos dias, eu digo há uns 3 dias aproximado, eu pensando assim, eu estava folheando o livro, aí eu olhei a capa. Eu confesso que eu não tinha me detido ainda nos detalhes da capa. Aí eu digo, eu vou olhar essa capa. Aí, quando olhei, eu tive assim, um vislumbre de uma realidade, sabe? Uma realidade que eu vou tentar. Eu digo, é uma interpretação artística. Cada um interpreta da sua maneira. Eu não digo que essa seja a verdadeira interpretação, eu digo que é uma interpretação. Então, partindo disso aí, eu vou dizer, então, que, segundo a tabelinha do senhor Lady Peter, lá no livro O Homem Visível e Invisível, ele diz o seguinte: o azul escuro, você vê que o quadro, aí a capa, inclusive, tem uma predominância de azul. O azul escuro é a devoção pura. O azul claro é dedicação a um nobre ideal. O negro é o egoísmo. Então, partindo desse princípio aí, dessas cores, nós vamos fazer aí uma interpretação do quadro. Tá certo? O que é que o quadro nos oferece? Ele nos oferece um espaço.
Repare, nós vemos um portal, assim, digamos, com a parte superior em elipse, tá certo? E esse portal está, digamos assim, o horizonte atmosférico. Até aí eu acredito que tudo bem. Agora, externamente, o azul escuro é o espaço. No livro, a gente vê que as estrelinhas brilham no livro, tá certo? Aí, na quadro, fica um pouquinho prejudicado pelo tamanho e tal, mas a gente vê que existe o espaço atmosférico e existe o espaço dito infinito, lá onde estão as estrelas. E interpõe-se a isso um portal. Agora, na parte superior do portal, a gente vê que existe a cor negra, tá certo? E também na parte baixa do portal, a gente vê a incidência da iluminação. Quando está, digamos, no arco, embaixo mesmo, à medida que vai subindo, o negro vai desaparecendo, tá certo? Ou seja, no final das contas, o negro vai desaparecer assim que o azul de baixo for se espalhando para cima. O que é que eu quero dizer com isso aí? Esse portal, no fundo, é um mundo físico, onde nós estamos relativamente aprisionados, tá certo? Embora ele também seja uma perspectiva de escape, mas nós vemos que, pelo fato desse arco elipsoide se aparecer em negro, ele representa o quê? O egoísmo. Então, nós somos prisioneiros do egoísmo. E o que é que nos vai levar para essa libertação? É justamente o nosso aperfeiçoamento, o nosso, digamos assim, adentramento a essas realidades internas, à medida que formos nos iluminando verticalmente. Então, quando essa projeção luminosa de baixo para cima chegar ao ápice, então não existe mais o arco em negro, ele será em azul. Agora, isso a gente só vê claramente quando a gente examina a gravura num nível mais adequado. Eu folheando um livro aqui, por exemplo, aí a gente vê claramente que o azul vai suplantar o negro, tá certo? E aí nós chegamos a uma conclusão, que esse aí verdadeiramente é o portal da transcendência. Por que isso? Porque o dia que for extinto o egoísmo, nós adentraremos ao espaço infinito. Ou seja, o espaço infinito, aí tem aquela interpretação que a senhora Blavatsky nos diz, inclusive está lá até no glossário teosófico, o que ela fala sobre o espaço infinito. Mas eu fiz um resumo do quadro, conforme a minha leitura. Então, eu peço que se fixe no que foi dito, nas cores que foram expostas, e eu vou ler o resumo de tudo isso. Então, eu diria o seguinte, que o espaço puro representa o símbolo máximo do eterno e do infinito. A senhora Helena falou isso. Para conceituá-lo em sua absoluta essência, é necessário a extinção do egoísmo e do sentimento de separatividade sob o suporte da afeição altruísta. Ou seja, quando o arco ficar em azul, o negro vai desaparecer, tá certo? Afeição altruísta, que é a base e herança do sacrifício da própria divindade, que, no caso, é invisível e inalcançável pela mente racional humana. No inesgotável processo ciclo de elevação da vida-consciência. Então, esse é o arco da transcendência. Agora, esse conceitual
portal da transcendência é oferecido à autoconsciência humana. E sua conquista representa a identificação desse ser como pleno partícipe no grande concerto cósmico e completa integração na plenitude da fraternidade universal. Então, eu pergunto se todos compreenderam ou se eu preciso esclarecer mais alguma coisa a respeito do que foi dito nesse particular último. Jorge, por exemplo, pode falar. Deu para fazer um conceito aí? Afrânio, você aí tem uma sensibilidade para fazer essas interpretações que eu confesso não a tenho. Então, eu acho que, para mim, sua explicação foi assim mais do que suficiente, razoável e até óbvia mesmo. Então, faz sentido, né? Perfeito. Olha, eu apresento as minhas escusas por ter fugido do tema várias vezes aí, mas a gente tem que falar com o coração, tá certo? Então, naquele momento que eu queria falar, eu teria até outras coisas também para falar, como, por exemplo, da minha experiência nessa questão lá da escola, do grupo escolar. Quando eu fui pela primeira vez, eu tinha 7 anos lá. E eu já era alfabetizado, porque eu aprendi, por incrível que pareça, a ler sozinho, praticamente. E aí a minha mãe, naquela oportunidade, foi me levar para a professora, lá, a diretora, saber como eu podia, se eu tinha condição de me matricular no ano que vinha, não sei o quê e tal. Aí a professora falou algumas coisas para ela lá, mas eu estava atento a uma coisa interessante. Lá em Canavieiras, em 1944, e se lembrem que em 1944 era o auge da guerra, da Segunda Guerra. Quando eu cheguei na sala da diretora, lá que a minha mãe estava conversando, eu olhei para a parede e aí eu vi um quadro, um retrato, assim, grande mesmo, e estava escrito assim, General MacArthur, comandante em chefe das Forças do Pacífico. Eu nem sabia o que era isso, mas eu sabia que tinha uma guerra. E eu até hoje me lembro desse fato, porque o general MacArthur, realmente, depois eu fiquei lendo a respeito, muito tempo depois, foi a personagem mais significativa da guerra no Pacífico e pessoa importante nesse cenário político mundial, mas que a gente vê que existe até na própria guerra momentos de grandeza. E o próprio general MacArthur, eu li pelo histórico dele, ele teve momentos de grandeza. A gente também não pode querer criar um anátema profundo sobre as guerras, porque tudo o que acontece tem uma resposta, embora não seja para a nossa compreensão imediata. Mas o que eu queria dizer era o seguinte, que naquele tempo eu já era observador das coisas, que até eu me lembro desse fato, e até perdi o contato. Essa escola mudou, eu acho que esse acervo foi jogado fora ou perdido na mudança e tal. Eu já perguntei a várias pessoas sobre esse retrato do general MacArthur, e ninguém sabe, ninguém se lembra, ninguém nunca viu. Eu acho que eu sou o único cara que se lembra. Agora, tem horas que eu fico pensando o que era que estava fazendo em Canavieira, lá no interior perdido da Bahia, a fotografia do general MacArthur na sala da diretora da escola. Eu acho isso aí um negócio incrível. Nós estamos abertos ainda aí a qualquer comentário. Eu vou interromper a gravação, ok? Fique à vontade, Jorge.